pô, abrir um processo que vai demorar 3 dias, que vai fazer o contrato, que isso e que aquilo, ele já vai entrar ali, colocar os seus dados e a inteligência artificial do outro lado já vai fazer o cálculo para você, já vai entregar na mão do corretor tudo que ele precisa com o contrato que é só você dar um ok. Sozinho. Sim. Porque ele já entende todo o processo. Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. A apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Começa agora mais um episódio do Conversa com Gigantes. Eu sou o Professor Mauri e aqui comigo meu querido amigo Tato Tarkan. Boa tarde, bom dia, boa noite. Hoje o papo está especial. A gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar de inteligência artificial. E calma. Não vai ser complicado, vai ser um papo extremamente legal. E é por isso que a gente está recebendo aqui Vitor Arnaud, da Equinix. Por favor, cara, se apresenta, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Tato. Obrigado, Mauri. Meu nome é Vitor Arnaud, sou presidente da Equinix no Brasil atualmente. Estou na Equinix há 18 anos, já passei por diversas áreas, comecei como estagiário, então assim, conheço muito da empresa, acompanhei todo o crescimento e hoje a gente é uma equipe, né, de 1.000 pessoas no Brasil, na América Latina 1.500 pessoas. E se você tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente aí no YouTube ou vendo algum corte e não conhece a marca, cara, fica tranquilo porque se você está assistindo a gente nesse momento, com certeza você está passando pelos serviços da Equinix. Você é cliente do cliente. Exatamente. A gente já vai te explicar aí. Antes da gente falar da marca, falar de posicionamento, falar de serviço, o que vocês de fato fazem, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história mesmo, Vitor. Como que você chegou nessa posição? Bom, vamos lá, Mauri. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro de produção pelo FRJ, fiz mestrado na PUC em engenharia de produção também, até para fugir do concurso público, né, que meu pai, funcionário público, queria que eu saísse da faculdade para ser funcionário público. Nós somos de uma geração que os pais tinham esse sonho. Eles falavam, não, você tem que se falar a estabilidade do emprego. Estabilidade, isso. E quando eu falei, né, que eu ia trabalhar numa startup, que na época era a Log, né, que depois foi vendida para a Equinix, obviamente eu fui taxado de maluco, né? Mas enfim, criei a carreira lá, a gente cresceu a Log muito rápido, começou no Rio de Janeiro, foi para São Paulo e em 2011 a Equinix vem junto com um fundo de private equity, né, de venture capital, na verdade, na época chamado Riverwood Capital, eles compram 90% do capital da Log. Tá. E desde 2011 a gente passa a ser a Log uma empresa da plataforma Equinix, né? Tá. E eu já era sócio ali também, e eu acho que o interessante foi que durante esses 3 anos, de 2011 a 2014, a gente acabou vivendo aí essa história de 2 donos, né? Que a gente tinha a Riverwood de um lado, a Equinix de outro, mas a Equinix tinha direito de comprar a empresa toda em 3 anos. Deu muito certo, em 2014 a Equinix assume a operação toda, a gente continua na operação, a grande maioria do time de liderança continua, porque a gente realmente acreditava no sonho da Equinix e desde então a gente vem crescendo muito aqui na região, né? Se você considerar que a gente começou no Brasil, Rio e São Paulo, com a aquisição da Log, e agora a gente está na América Latina, em 5 países e 7 mercados, já foram mais de 3 bi de dólares investidos desde 2014 em infraestrutura. E eu acho que isso é interessante, porque lá atrás, quando os gringos chegaram, né, para comprar a gente, eles vieram com a proposta de valor da Equinix, falando pra gente, olha, em alguns anos vocês vão concentrar o tráfego de internet do Brasil nos data centers da Equinix. Gente, Tá bom, gringo. Aquele papo legal de retenção, sabe? Pra você não ir embora depois que você ganhou alguma coisa. Cara, 3 anos depois a gente começou a ver assim, o crescimento da troca de tráfego dentro dos nossos sites, e hoje é uma das estatísticas que mais me impressiona, que a gente vai falar aqui, eu acho que ao longo da conversa, mas assim, a troca de tráfego ela é fundamental para a internet existir. Sim. Né? Porque você, dentro dos nossos data centers, você tem a operadora, o player de conteúdo, o player do segmento financeiro, porque quanto mais próximo eles estiverem, melhor é a tua experiência na ponta, no celular. Né? Que menos saltos você tem que dar na rede para chegar na informação. Hoje, no horário de pico, aqui no Brasil, os data centers da Equinix só de São Paulo já concentram mais de 50% da troca de tráfego do país todo. Se você juntar com o Rio, é maior ainda. Nossa. E obviamente, em 2011, quando a gente ouviu essa história, a gente falou,
Não é assim que funciona. Aham, Cláudia, senta lá. E assim, e isso é uma história interessante porque a gente sempre acreditou, quando a gente estava no início, que a transformação digital estava vindo de uma forma que ia impactar todo mundo. Lá atrás a gente falava em nova economia, né, economia tradicional. Hoje ninguém mais fala nisso. Né? Todo mundo tem tecnologia. Só que o mais importante que eu acho que a gente aprendeu com a Equinix foi o seguinte: a Equinix foi fundada em 98 com o seguinte princípio: aproximar o dado do usuário. Seja o usuário, né, uma pessoa com um dispositivo na mão, ou seja uma máquina. Né? Só que isso lá atrás era muito nichado. Era o operador e o player de conteúdo. A Equinix começa com um data center que a gente conseguiu criar para botar todas as operadoras juntas. Né? Que foi a primeira, que a gente chama de Neutral Carrier Facility, né? Que é o primeiro prédio neutro, porque antes cada operadora tinha o seu data center. Quando você fala operadora, literalmente operadora de telecom. Imagina a facilidade de troca de dados, ao invés de você ter que ficar trocando informação num espaço gigante, fisicamente falando. Sim. É a mesma lógica de transformação da transformação que a gente teve nos chipsets, nos processadores nas últimas gerações. Quanto menor o nanômetro, mais rápido ele vai ser. A ideia do sistema todo no chip é isso, porque como tem menos espaço para trafegar entre um e o outro, a informação vai muito mais rápido. Economia de energia, tudo. E isso, assim, ela começa com a operadora. Quando você coloca todas as operadoras dentro da mesma sala, qual é o próximo passo que acontece? Historicamente falando, os players de conteúdo, quer dizer que eu não preciso mais estar em cada lugar, eu posso ir para esse lugar central e chego mais rápido no meu usuário. E isso começou a acontecer com todos os segmentos da economia. Hoje a gente não fala mais em informação que não seja em tempo real, na maioria dos aplicativos que a gente usa no celular. Sim. Né? Só que assim, em 98, foi uma baita visão que eles tiveram. E a gente viu isso se estendendo para todos os segmentos da economia, né? Assim, a dependência por latência, por informação em tempo real, ela só vai acelerar. Jogar lá, o cara que trampa lá no server, lá no data center, se ele abrir uma partidinha ali, nossa senhora, vai ter a melhor latência do mercado. É exatamente isso. Até porque provavelmente o server já é lá. Tá do lado do server, tá do lado do server. Melhor só se ela conectar direto ali. Descer, entrar lá na jaulinha. Você tá adiantando. A gente tem um serviço chamado Direct Connect. Tem muito cliente que solicita, tá? Que é assim, eu quero conectar direto à nuvem XYZ. A gente conecta uma fibra, seja física ou virtual, para você ter menor latência àquela informação. Que loucura, cara. Por exemplo, no mercado financeiro isso é muito importante, que eu quero ter menor latência. O cara trabalha, por exemplo, com o mercado financeiro, trabalha com bolsa de valores, o cara trabalha com a B3 e ele quer comprar primeiro. Cada segundo importa. É isso. Para deixar claro, isso é como se fosse o FPS, né? Taxa de atualização. É o FPS do esporte que vale a pena de verdade. Isso aí. Rende dinheiro de verdade. Porque se você ganhar nesse esporte, você fica rico assim na hora. Retorno imediato. Day trade é o esporte pra quem tem coração. Cara, mas isso é interessante, essa analogia que você fez, porque assim, a gente tá vendo isso cada vez mais acontecer. E essa discussão ela tá ficando comum. Eu tava num evento ontem com a NVIDIA e agora o conceito de latência veio para inteligência artificial também. Porque você quer ter o teu diálogo com o agente, seja o ChatGPT ou qualquer outro, e você quer ter como se fosse uma conversação. Você não tem que esperar para ter a resposta. Exato. Isso só acontece se você estiver perto do dado. Né? Fisicamente perto do dado. A gente tem visto isso, essa demanda aumentar muito. E olha que isso talvez seja o mais poderoso da estratégia que foi vislumbrada pela Equinix lá atrás. Por quê? Isso não vai mudar daqui a 50 anos. A gente só vai acelerar. Então, assim, a nossa visão de futuro ela tá muito clara. Eu tenho que criar esses ecossistemas e aproximar o usuário da informação. Se eu vou fazer isso com a tecnologia, que é uma fibra, um cabo físico, ou por SDN, que é a rede definida por software, aí é o caminho, é o como que eu vou decidir ao longo do tempo, de acordo com as tecnologias disponíveis. Mas é uma questão física. É isso. Quanto mais perto você tá, ou como você distribui essa rede, isso aí.
faz total diferença, Até né? a gente ter buraco de minhoca. Até a gente ter buraco de minhoca. Exatamente. Até a gente descobrir como dobrar o espaço-tempo, vamos colocar essa balança aí, tá? Pelo menos até a gente quebrar a física quântica, né? E newtoniana, a gente fica nessa dependência do espaço físico. do né? espaço físico. Mas é muito legal você ter trazido o papo de inteligência artificial, porque é uma coisa que tá super em voga a gente discutir e as pessoas não sabem necessariamente como inteligência artificial funciona. E eu acho que isso é muito curioso a gente debater. Meio que entrou num cenário atual aonde, por uma questão de marketing, de estratégia de venda, está se misturando machine learning, aprendizado de máquina, com inteligência artificial de fato. Hoje, ok, vamos considerar mercadologicamente falando que tudo é inteligência artificial, beleza, mas é como se fosse a inteligência artificialzinha e a inteligência artificial, né? E a inteligência artificialzinha roda em qualquer lugar. Isso. Você consegue rodar, assim, mas na geladeira, no micro-ondas, num computador, num celular. Mas a inteligência artificial só existe por conta das redes neurais. E as redes neurais só existem por conta de vocês. e esse é a próxima quebra de paradigma, né? Que a gente já tá vivendo. Eu acho que sim. Ou seja, dá pra eu ser sócio da Empresa de capital aberto. Né? Aliás, Mauri, esse ano já aumentaram 25% de dividendo, hein? Eu só queria dizer. Só quero pontuar aí que o dividendo tá aumentando. Detalhe. Mas, por favor. Não, vamos lá. Eu acho que assim, concordo com o que você está falando sobre como explicar a inteligência artificial, né? Eu acho que o escopo é gigante. Mas tem muita fumaça, né? Assim, a gente está vivendo, acho que talvez o alto do hype em relação ao assunto. Muitas vezes a gente enxerga que as pessoas estão usando, mas não sabem o problema que estão tentando resolver ainda. Sim. Né? E aí, mas por que você está usando? Tem gente criando problema, inclusive. Criando problema porque fica bonito, fica bem na fita, né? Ou precisa, não, porque fulano ou ciclano falou que eu tenho que usar, que eu tenho que mostrar isso na reunião e tal. Isso acontece muito, mas assim, se você começar a separar o ecossistema no treinamento dos grandes modelos, né? Você tem as redes neurais, na parte de inferência do modelo, que é aquela parte mais do tempo real, que é treinei o modelo, esse algoritmo treinado eu coloco na ponta e ponho esse algoritmo treinado falando com o usuário. E aí a informação em tempo real, troca o tempo todo. Sim. E aí você chega até certo ponto, você pega e joga esse modelo de volta para a rede neural, treina de novo e vai. Cara, isso é um mercado que a gente não tem noção ainda do tamanho. Né? A gente sabe sim que vai precisar de informação em tempo real, capacidade, energia, data center, nuvem, muita nuvem também, porque muita gente não vai contratar inteligência artificial que a gente chama de raiz, que é vou pegar o REC, vou botar os servidores, eu vou lá configurar tudo. E o cara quer contratar como serviço. Sim. Muito E não faz nem sentido. Porque, por exemplo, a mesma uma empresa gigantesca, tá? Eu vou falar que eu vou literalmente, tá, gente? Eu tô tirando da cartola, tá? Essa empresa, mas a Heineken, tá? A Heineken vai utilizar redes neurais, seja lá por qualquer motivo. Pode ser em processo de venda, recurso humano, qualquer motivo. Porque todo mundo, assim como hoje todo mundo é digital, Sim. o meu barbeiro, eu marco o meu barbeiro pro aplicativo do meu barbeiro. Sim. Tá? A mesma coisa vai acontecer com todo mundo. Mas a Heineken, não vai fazer sentido pra Heineken montar o próprio rack de servidor, a infraestrutura, ter backup disso tudo, contratar toda a galera de TI pra fazer a gestão disso tudo, Sim. sendo que você tem uma empresa que presta esse serviço pra você, que já, especialista nisso. que já tem não só isso, mas tem condições de gerar não só o data center, mas a rede neural por qual essa informação vai passar e que vai processar esse seu dado. Porque isso é a grande parada da inteligência artificial. É paralelamente, e é por isso que a NVIDIA tá tão grande no mercado, Sim. por conta do paralelamente, Isso. você ter a relação com os outros servidores em todo mundo. Isso é uma loucura! E olha que interessante, fazendo até uma analogia com o famoso Shadow IT, né, que aconteceu alguns anos atrás. Como é que começa o Shadow IT? Fica muito fácil você contratar software como serviço e as áreas começam a contratar com cartão de crédito. Quando o CIO vai ver, a empresa dele já usa um software que ele nem conhece.
Isso aconteceu muito, só que qual foi o próximo passo disso? E aí que encaixou com o nosso modelo de negócio. O próximo passo foi o CIO assume esse software, esse aplicativo, só que ele tem que falar com todos os outros. Como é que você garante a melhor latência para o software, o CRM, falar com o ITSM, falar com o seu ERP que está na nuvem, falar com a nuvem XYZ? Sim. É com interconexão, é com o que a gente faz. Então, assim, isso acabou virando um ponto de convergência. Eu estava num evento ontem, de um evento chamado Abrint, né, que é um evento de telecomunicação, todo mundo perguntando isso. E teve um grande cliente do mercado financeiro veio para mim e falou, cara, eu preciso da conexão de menor latência para um CRM. Eu falei, cara, não é possível. CRM é estático, né? Aquela é o teu catálogo. Sim. Você não precisa de informação em tempo real. Ele falou, Vitor, eu já tenho mais de 10 mil pessoas usando diariamente o CRM. Se você me entregar segundos de latência, você me economiza milhões por ano. E por que eu tô fazendo essa analogia? A gente tá começando a ver o Shadow AI também. E muita gente dentro das empresas usando. Tem gente que acredita, não, aqui na minha empresa ninguém usa ChatGPT. Sério, né? Assim, Cláudia, senta lá. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, assim, só que o próximo passo vai ser esse, porque esses aplicativos eles não funcionam sozinhos. Daqui a pouco a gente vai entrar numa discussão do tipo, como é que eu proporciono a melhor experiência para você acessar esses algoritmos? E é físico, é o que você falou. É latência. É entregar o ponto mais próximo desses algoritmos. Como eu já entrego o ponto mais próximo da nuvem e de outras empresas de software como serviço, outras nuvens, digamos assim, a gente está no meio desse furacão, né? A gente está no meio desse ponto de convergência. E olha que interessante, o fundador da NVIDIA ele falou um negócio que ficou na minha cabeça, achei tão interessante, falou ano passado isso. Ele falou, antigamente você ia para o data center, você tinha, os dados iam para o data center porque a capacidade computacional estava lá. Agora é o contrário, você leva a capacidade computacional onde os dados estão, porque o dado ele é mais importante agora. Sim. E a gente já tem os dados já estão hospedados no data center. Então a gente está começando a receber ondas e ondas de GPUs dentro do data center, de novos servidores, justamente para fazer essa nova onda de inteligência artificial funcionar. Mas me diz uma coisa, o cliente, ele precisa desenvolver a própria solução, a própria LLM. Vocês já têm isso também embarcado junto com o serviço de vocês? Porque, assim, é óbvio, né? Porque você precisa também de uma biblioteca para treinar isso. Sim. Mas tem que ter uma LLM básica ali, né? Isso. Ou seja, uma inteligência artificial base para poder isso. fazer isso funcionar, né? A gente não se mete nesse nível que a gente chama de nível da aplicação. Eu chego até o ponto onde eu gerencio a infraestrutura. Então, assim, teu cientista de dados, teu engenheiro de software, ele não vai precisar se preocupar se a infra está online ou está offline. Ele vai considerar que vai estar rodando. Vai estar rodando. Ele só vai se preocupar com o LLM, com o desenvolvimento do algoritmo e com o desenvolvimento da própria aplicação em cima não só dos dados, como do próprio LLM que ele vai rodar lá. Se ele vai rodar NVIDIA, se ele vai rodar Claude, se ele vai rodar Llama do Facebook, tanto pra faz. gente é indiferente. Todos estão lá já. Então, assim, inclusive se eles quiserem acessar repositórios da Meta ou de qualquer outro desses grandes, eles já conseguem acessar via Equinix Fabric, que é o nome dessa nossa rede de interconexão. E o treinamento ela faz dentro do data center de vocês. Porque é isso que é a parada mais difícil, né? Porque como que você vai treinar uma inteligência artificial e entregar os dados para ela? Sim. Você precisa da infraestrutura para isso. Isso. E mesmo, por exemplo, digamos que eu tenho uma base gigantesca de clientes de dados e esses dados todos estão em algum lugar. E esse lugar é Equinix também, né? Ou seja, você não... E mesmo que você use, por exemplo, eu tenho acesso, porque tem muito disso, né? A Microsoft tem direito do royalty de não sei o que lá do Android, que tem direito a uma porcentagem, tem um cantinho aqui para poder usar as x86, a AMD tem que pagar não sei o que lá pra Intel, aí todo mundo tem direito ao dado de todo mundo ali no acordo comercial que faz. Aí todo mundo consegue acessar, eles vão permitindo parte da biblioteca. E aí, por exemplo, se eu quiser pegar, acessar eu quero acessar o Canal Tech, o Tecmundo, o Tecnoblog e tal, digamos que todos nós tenhamos esses acordos comerciais, eu posso usar esses dados para treinar a minha LLM, né, a minha inteligência artificial. Mas eu tenho que fazer a leitura desses dados, a compilação desses dados com inteligência artificial e o treinamento. E aí, esses dados precisam estar num data center que vai acessar esses dados, compilar esses... Ou seja, exige armazenamento para isso também.
muito armazenamento e transmissão. E você vê, a gente entrega no que a gente chama de Equinix Fabric, essas opções num portal. Então, assim, se você quer conectar com o player de software como serviço, esse de CRM que eu te falei, a instância mais próxima é em Ashburn. Você consegue, com 3 cliques, o teu ambiente de São Paulo está conectado com esse ambiente em Ashburn. O que você vai trafegar com ele, aí é uma decisão entre você e a empresa. A gente não se mete nisso, né, no dado em si. Sim. É uma responsabilidade desses dois, até porque é o que você falou. Você tem empresas que vão fazer acordos bilaterais ou até multilaterais. Tem outras que são muito restritas em relação ao uso dos dados, até essa interconexão acontecendo. Mas é muito plug and play já. É muito mais fácil do que antigamente. Pô, eu quero conectar com Ashburn. Cara, para conseguir um link internacional, 60 dias. Nossa. Né? Até configurar. Aí você faz um contrato de 3 anos. Esse não, esse você sobe. Assim, se você tiver a configuração básica feita, você sobe em minutos. Se você quiser cancelar, você cancela na hora. Que legal, cara. Por quê? Porque eu já contratei, digamos, o cano maior. Entendi. Então, para mim, é mais um jogo de fluxo, que eu tenho todo dia clientes aumentando capacidade e diminuindo. Eu já tô com a infraestrutura no chão, digamos assim. Né? Então, assim, isso a gente meio que... Tem até o Felipe Mendes, que é o nosso diretor de vendas, ele fala que o Equinix Fabric é nosso momento iPhone, que a gente cloudificou a conectividade, né? Essa interconexão, porque ficou realmente muito mais simples. E a gente tem clientes agora, grandes clientes, que eles começam a falar com os parceiros quando você fala. Que assim, quando você tem uma grande rede de varejo, você precisa estar conectado no banco, você precisa estar conectado na operadora de cartão de crédito, na empresa de logística. Tem grandes clientes nossos de varejo, de outros segmentos, que já perguntam, a primeira coisa que eles perguntam para o novo parceiro é: você está no Fabric? Porque isso representa para ele economia. Eu não vou ter que contratar um link ponto a ponto para conectar no Mauri, né, ou no Tato. Eu vou já direto pelo Fabric. E o Fabric, por si só, já é a garantia da rota mais rápida para chegar nesses players, entendeu? Sensacional. Dentro dessa infraestrutura, até você falou assim, você acha que o seu funcionário não usa ChatGPT na empresa? Cara, ele usa, a questão é essa. A grande preocupação das empresas hoje é como esse dado sensível está sendo usado, sei lá, no ChatGPT. Se você oferece um serviço que em teoria, tudo que você joga para OpenAI, né, lá dentro, ela vai trabalhar, ela pode utilizar para treinar modelo. Inclusive, dados sensíveis. E aí? Né? Se você fala... Gente, tô usando aqui como um caso, só como hipoteticamente. Exemplo aleatório. Um exemplo aleatório. Tá bom? Mas digamos que eu entre no chat de GPT e falo assim: olha, eu tenho um amigo muito próximo que se chama Mauri. E o Mauri não fala pra ninguém, mas o professor Mauri da Rede Geek é crossdresser. E é uma coisa que o Mauri guarda pra todo mundo. Nunca contei pra ninguém. Nunca contou pra todo mundo. E não que ser crossdresser diminua o Mauri de nenhuma maneira, mas que o Mauri não quer expor pro mundo. Exato. Que ele tem vergonha disso. Eu tô guardando pra mim, é minha intimidade. Intimidade dele. Exemplo aleatório. E jogou isso pro chat GPT. E aí, o chat GPT, aí alguém uma pergunta, daqui a 6 meses, pergunta pro chat GPT: quem é professor Mauri? E aí aparece, professor Mauri é um famoso crossdresser, entendeu? E aí, mas não conta pra ninguém. Mas não conta pra ninguém. Só que imagina isso acontecendo com negócios de bilhões de dólares. Isso é realmente complicado. De qual é a fórmula da Coca-Cola? E aí, como que funciona isso, por exemplo, dentro de uma infraestrutura? Por quê? Hoje, fabricantes como Snapdragon, Qualcomm, né, ou até Intel, o que eles falam é que parte do processamento é feito dentro da próprio smartphone ou do processador para que esse dado não vá para a nuvem, para que mantenha a segurança. Você consegue criar, por exemplo, um canal, um túnel dessa informação para que eu possa fazer esse processamento na nuvem de uma maneira segura? Eu, como empresa, contratar esse serviço? Eu acho que é assim, você consegue fazer a transmissão de forma segura. Um dos grandes casos de uso que a gente tem no Equinix Fabric são das grandes empresas que começaram a usar a nuvem pela internet e falaram: opa, peraí, mas tem dado trafegando aqui que é muito sensível. E eu não posso depender da estabilidade de uma VPN, por exemplo. Sim. Né? Então, assim, eu preciso de uma conexão direta. E a gente começou a, digamos, espetar o cabo direto na nuvem, que é o que a gente chama. E no final do dia, o que a gente está fazendo? A gente está oferecendo o local mais próximo à nuvem, que é uma fibra ou essa conexão virtual. Só que eu não... É aquilo, eu não me meto na forma como ele processa o dado. O que eu garanto é que o canal é seguro. Tá, perfeito, e é só dele. Isso. É só entre você e a nuvem, né? Ou entre você e o modelo específico de inteligência artificial. Mas por que isso é revolucionário?
Porque isso abre as portas para esse serviço fazer com que as empresas criem as suas próprias inteligências artificiais privadas. Sim, exatamente. É criar essa. Não ser um dado público aberto. Aí, uma seguradora, quando o corretor tá abrindo um processo ali para fazer, por exemplo, a cotação do seu seguro, ele, ao invés de abrir um processo que vai demorar 3 dias, que vai fazer o contrato, que isso e que aquilo, ele já vai entrar ali, colocar os seus dados e a inteligência artificial do outro lado já vai fazer o cálculo para você, já vai entregar na mão do corretor tudo que ele precisa com o contrato que é só você dar um ok. Sozinho. Sim. Porque ele já entende todo o processo. E isso a gente tá falando segura. da seguradora, mas vai ser a seguradora, o barbeiro, a cervejaria, todo mundo. É isso. E com conexão segura. Óbvio que você pode fazer também por uma conexão pela internet, que a gente chama pela conexão pública. Sim. Mas determinados dados são tão sensíveis que você tem que considerar o risco de fazer isso. Sim. Né? E eu acho que isso é muito importante. Isso começou com o cloud. Olha como isso ficou importante nesse mercado, como isso ganhou uma ordem de grandeza. Hoje, a Equinix tem mais de 50% de todos os nós de acesso à nuvem pública no mundo. Aqui no Brasil a gente tem todos. Tipo, se alguém falar para você, minha empresa tem uma conexão direta com a AWS, tá com a gente. Todos os grandes provedores de nuvem oferecem a conexão direta via um dos nossos data centers. Mas assim, tem parceiros nossos que não mencionam a Equinix ou por diversos motivos, mas não tem problema nenhum, porque no final do dia passa pela Equinix. E isso a gente começou a ver se replicando para outros casos de uso, né? Para software como serviço. Mas quando você tocou na Private AI, que a gente chama de nuvem privada para inteligência artificial, eu achei interessante pelo seguinte: durante a pandemia, muita gente foi para a nuvem pública. Foi um efeito manada, porque todo mundo precisava de capacidade computacional, contratar rápido, né, subir rápido o ambiente. Só que agora a conta chegou. Muita gente está começando a se questionar. Tá pagando preço, literalmente. Tá pagando preço. E é por usuário. No cartão de crédito. Não é fácil. Não. Mas imagina o seguinte, esse é um dos pontos que já estava gerando uma certa conversa sobre o que eu coloco numa nuvem privada e o que eu coloco numa nuvem pública. Com essa discussão sobre Private AI também, que você tem aquela coisa do tipo, eu não quero meu dado vazando para outro modelo. Eu não quero meu dado vazando dentro da nuvem pública. Eu quero ter segurança que esse dado é aquele que está aqui do meu lado, né? Eu sei onde está no data center XYZ, localizar com o endereço certo, para que eu tenho que mostrar para o meu conselho, eu tenho que mostrar para o meu regulador. Isso provocou uma onda de repatriação, que a gente chama. As pessoas começaram a pegar as cargas, né, os servidores ou a capacidade computacional da nuvem pública e começam a trazer de volta para nuvens privadas. Ao ponto do Michael Dell, há 3 semanas atrás, ele estava num evento apresentando junto com o fundador da NVIDIA. Ele falou que hoje, das 2.000 maiores empresas do mundo, 83% ou já está repatriando da nuvem pública ou tem discussões, mas ainda não começou. Esse número, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, era de 40%. Porra. E não é aqui, assim, a discussão aqui não é se a nuvem vai morrer ou se a nuvem é feia ou a nuvem é errada. Não, acho que assim, a nuvem, é o que eu falei, né? Assim, a nuvem veio para revolucionar a nossa vida. Hoje, a gente não estaria aqui se não fosse nuvem. Né? O tempo real, ele depende da nuvem. Mas o fato é, existem vários tipos de capacidade computacional que você pode vender para o seu cliente, dependendo da forma como ele vai usar isso. Às vezes a nuvem privada, ela resolve, né? Às vezes a nuvem pública resolve. Ou às vezes até o que a gente chama de on-premises, né? Que o cara tem que ter o servidor dele, a lata dele, dentro de um data center com controle total do que acontece naquela máquina. Isso também acontece. Ele precisa ver. Também. Ele precisa pegar com a mão e lamber com a testa. É isso. Tem gente que faz... Poxa, eu prestei serviço para uma empresa que tinha isso. Tinha um servidorzinho ali no canto. Com etiqueta. Que ninguém entra ali. Ninguém entra ali, cara. Com certeza não tinha, assim... não tinha um centavos da segurança que você tem na Equinix, mas tava lá, porque ele precisava daquilo. E isso é interessante porque a gente ainda vê hoje muitos clientes que migram do data center dentro de casa para o nosso. E a gente passa por essa discussão de amadurecimento, que é, cara, vamos lá, por que você procurou a Equinix? Porque às vezes as pessoas chegam pra gente já com a solução pronta. E a gente pergunta, peraí, posso olhar o projeto com você? Ou que tem gente que fala, não quero, esse aqui foi o que o meu especialista determinou, beleza, vamos implementar do jeito que você quer.
Agora, geralmente, quando eles deixam a gente conversar, a gente descobre que, olha, parte dessa carga vai ficar na nuvem tal, parte dessa carga vai ficar dentro do meu data center, parte dessa carga vai ficar numa nuvem privada e a gente ajuda, isso é o que a gente chama de ambiente híbrido. Porque no final do dia a gente quer que a carga do cliente, a aplicação do cliente, esteja na capacidade computacional mais fácil de ser acessada e mais eficiente para ele. Sim, com certeza. Ele não tem que pagar por flexibilidade se ele não precisa de flexibilidade. Então a gente faz essas perguntas que são mais chatas para tentar dimensionar de forma certa o ambiente. Se vai estar na minha nuvem, na nuvem do Cloud Service Provider, nuvem privada ou nuvem pública, para mim não importa. O mais importante é entregar informação rápida para o cliente. Né? Vou fazer uma pergunta agora, assim, extremamente leiga. Porque a gente sabe que a Equinix presta serviço que, como você falou, a música que você está ouvindo, o vídeo que você está assistindo por streaming, os conteúdos, o que você imaginar tá passando pela Equinix. Mas e o caso do tiro de canhão? Tem o sitezinho da padaria que é hospedado na Equinix também? Isso gera... O que acontece? Aquela coisa, eu vou matar a mosca com a bazuca. Com a bazuca. Com 7 níveis de acesso de Mas vai segurança. ser a latência, assim, você vai abrir... Pão francês saiu do forno, você tá... você compra rápido. O pão tá quente na tela. Você vê a fumacinha. A Equinix hoje ela tem 12 mil clientes globalmente. O que acontece? A gente tem muitos clientes que usam a nossa infraestrutura para atender o cliente final. Seja o cliente final uma empresa menor ou pessoa física, né? A gente tem muito negócio de B2C, B2B também, que surge em cima da nossa plataforma. Então, assim, hoje eu não atendo os menores negócios, salvo algumas exceções, tipo provedores de internet. Esse cara, ele precisa estar lá dentro. Sim. Uhum. Porque, assim, mesmo se ele estiver no interior de qualquer lugar, ele precisa estar onde o conteúdo está. Ele precisa ter essa infra para poder passar esse conteúdo direto. Ele não pode... Porque senão você começa a aumentar muito a latência, aí vai ficar... Isso. Aí ele tá entregando... Ele começa a entregar um serviço a quem? Imagina o seguinte, vamos supor que a gente está numa cidade pequena. Nós somos concorrentes, cada um tem o seu provedor. Se eu botar o meu ambiente na Equinix, eu vou passar a entregar uma conexão melhor para os meus usuários. O que vai acontecer? Os usuários do lado de vocês vão começar a migrar para cá porque eu entrego o game mais rápido, o streaming pela minha banda larga menor. Então todo mundo vai ter que ir também. Porque você tem essa concentração também. Então, assim, salvo alguns nichos, a gente tem geralmente empresas que acabam prestando esse serviço, né? Mas, assim, no final é um ecossistema que é formado lá dentro. Sim. E não tô te falando que a gente não tem empresas que começaram com a gente, startups, pagando, sei lá, R$1.000, R$2.000 por mês, e hoje são gigantes. Sim. Isso acontece também, né? Legal. Mas, assim, eu acho que é muito pensado do cliente, porque eu não sou a opção mais barata, né? Até porque a gente construiu esse valor. Agora, se o player, né, se a empresa entende que isso é importante para ele, cara, a gente vai atender do mesmo jeito. A gente vai atender do mesmo jeito a padaria, que precisa, né, da informação em tempo real, ao grande Cloud Service Provider, que também está dentro do meu data center, entendeu? E essa é a nossa política, né? Porque no final do dia, a gente volta lá no conceito lá atrás, que é o Neutral Carrier Data Center. Então, assim, todo mundo é tratado da mesma maneira dentro do data center. Porque eu perguntei isso porque a gente sabe que a infraestrutura, né, da maneira como ela é pensada, pra quem... Você perguntou isso pra saber se você podia hospedar o site da Rede Geek. Lógico, eu quero dar um tiro de canhão. Lógico. Se você pode criar um servidor lá de Firelight. Eu vou desativar o cache, inclusive. Eu vou desativar o cache do site. Te Pra conheço. que eu vou deixar ativo o cache do site? Desativa o Cloudflare. Mas brincadeiras à parte. Não, brincadeiras à parte. Na verdade, é porque a gente sabe como a infraestrutura funciona. E eu sou um cara que, assim, apesar de às vezes eu levar um pouco mais pro técnico, eu sou um apaixonado por tecnologia. E aí, eu fico me questionando, porque para quem nunca entrou num data center, nunca viu, né? Basicamente como se fossem geladeiras gigantes, assim, armários gigantes, assim. E aí cada prateleira é como se fosse um computador em cada prateleira que tem um armazenamento, tem estrutura. E às vezes... uma sala inteira é um serviço ali para poder entregar tanto em volume de dados quanto processamento, o serviço que você quer. A música do Spotify, sei lá, por exemplo. Mas, às vezes, em uma geladeira,
da mesma forma que você tem um serviço inteiro, às vezes numa sala, numa geladeira, às vezes você não precisa de uma geladeira inteira. Às vezes você precisa só de uma prateleira. Você precisa colocar só 3 pacotinhos de queijo, 2 pacotinhos de salame, um potinho de requeijão e aquele pãozinho, entendeu? É só pra fazer um lanchinho da tarde. E tem muito cliente que faz isso. Sim. E aí, vocês também vendem, por exemplo, esse serviço particionado, né? Sim. Como se fosse um mini VPS. É um VPS É o ali, VPS. A gente tem versões, né, sabores do VPS, só que a gente já vende o que a gente chama do modelo híbrido, que é no mesmo portal que você administra esse VPS, se você tiver algum workload contratado na nuvem pública, você consegue ver tudo num painel só. Justamente para incentivar a pessoa a ver assim, cara, compara sempre. Vê se está mais barato ficar comigo, se está mais barato ficar na nuvem pública. Fica vendo o tempo todo, né? Observabilidade na veia. Legal. Porque assim, no final do dia, eu não vou conseguir ficar acompanhando em tempo real se ele não contratar o serviço de acompanhamento em tempo real. É lógico. Só que eu dou para ele a ferramenta. Se você quiser ficar acompanhando, você consegue definir se esse teu workload vai estar melhor na minha VPS, num ambiente dedicado, na nuvem privada, na nuvem pública, onde você quiser colocar. Ou se você quer contratar a geladeira tamanho campo de futebol. Dá para contratar. Mas é isso, exatamente isso, entendeu? E como funciona? Porque, sei lá, você trouxe o exemplo das operadoras, né? Que foi, disruptivo colocar todo mundo dentro do mesmo prédio. Como funciona a parte de segurança disso? Porque eu imagino que o maior receio é, vou colocar minha empresa aqui junto com o meu concorrente, como eu sei que o Tato, que é um mau caráter, não vai roubar as minhas informações. Obrigado, mano. Foi um exemplo. Eu tentaria. Existe um trabalho de segurança de informação aí? Eu acho que começa na segurança física, né? Na verdade, assim, começa 3 anos antes do data center ser construído. Tá. Porque eu tenho que fazer toda uma pesquisa em relação ao que a gente chama de real estate, onde eu vou construir esse data center. E aí eu tenho diversas restrições. Pra você ter uma ideia, o negócio é tão sério que assim, eu olho 500 anos para trás para ver histórico de alagamento, atividade sísmica. Se tiver qualquer atividade que indique um risco, a gente coloca um coeficiente ali de medo, digamos assim, e a gente consegue determinar se aquele terreno é apropriado ou não para um data center. Passou daí, vamos construir o data center. Ou seja, aonde é o data center é um ótimo lugar em volta pra você construir uma casa. Só quero dizer isso, não quero ser deselegante. Não quero valorizar o real estate. Não quero impactar o mercado imobiliário de Vargem Grande. Mas se tem um data center ali, vale a dica. Inclusive, você viu aquela em SP3 em Santana do Parnaíba, é uma área, Sim. assim, você tem algumas empresas, mas você tem uma atividade residencial ali muito forte, né? Você vê prédios e condomínios. Mas assim, e aí escolhemos o terreno, vamos para construção. Cara, construção com os melhores padrões de segurança, última tecnologia, material resistente. E aí uma obra de um data center vai demorar, dependendo do tamanho, de 12 meses a 24 meses para construir a primeira fase, né? A fase principal. Que é geralmente quando a gente constrói toda civil, toda aquela capa, né? Parece um galpão logístico, mas a gente coloca equipamento só para o primeiro módulo. Né? E depois a gente vai botando mais gerador, mais equipamentos para o data center funcionar. Dia 1, data center começa a funcionar, cara, já tem todo um playbook, toda regra, processo definido de segurança física. Então, assim, pessoa que entra lá, ela tem que estar cadastrada pelo cliente, ela tem que ter o RG, né? O passaporte, tudo muito bem definido, a foto tem que estar no sistema. Dependendo do data center ou do acesso que você precisa, tem que ser biometria, né? Ou tem que ser identificação facial. E você viu lá, né, Mauri, em SP3, você viu a quantidade de acessos que você tem. Cara, é tipo filme, é filme. Você primeiro faz cadastro. A gente 86. Cara. Abre porta, fecha a porta, abre porta, fecha a porta, abre porta. E uma não abre se você não fechar a outra, porque você... Isso aí. Tem que ter a clausura, porque senão... No final do dia é gestão de risco. Né? Se o cara passou daqui, como é que eu dificulto para ele passar dessa fase aqui? No final, quando você chega no REC do cliente, você já passou provavelmente por 6 ou 7 pontos de controle, dependendo do data center que você está falando. Tudo filmado, tudo com imagem. Então, assim, eu tenho não só um poder preventivo nesse acesso, como eu tenho um poder reativo também. Posso fazer uma pergunta? Claro. Sim, mas é muito quinta série em relação a isso.
tem banheiro entre uma clausura e outra? Porque se der uma dor de barriga, você tá na sétima. Ficou com medo. Não. Se der uma dor de barriga, você tá lá na última. Pra você até autenticar tudo. A gente tem alguns momentos no banheiro. Ok. A gente nunca teve um caso desse, nenhuma catástrofe assim. Não, porque, né? Sei lá, quarta-feira é dia de feijoada, tem que ficar atento, O cara vai fazer uma implementação ali, tá nervoso, a gente sabe. Síndrome do intestino irritável. Nossa, nem fala. Não, isso é um ponto interessante, porque assim, os clientes maiores, geralmente cliente gringo, eles mandam uma equipe para fazer a implementação. Sim. E é uma implementação de um ambiente de 10, 20, 30 racks, não é uma implementação comum que acaba em 4 horas. Então, assim, a gente tem um ambiente que permite que o cara passe lá 2, 3 dias. Tem chuveiro, tem equipamento de snacks, ele tem acesso a várias coisas. Pra nem sair ali daquela área. Ele só vai sair se ele realmente precisar, entendeu? Caraca! Que legal. A gente tem toda uma área ali específica pra Até por uma receber. questão de segurança, né? Isso aí, principal. Meu, sensacional. E assim, uma pergunta, não sei se você pode me falar isso, mas qual é a conta de energia de um data center? Me conta como que é essa parte, porque assim, meu... Ah, não, e subiu como subiu pra gente? Porque ultimamente, eu vou dizer, viu? Lá em casa, duplicou, cara. Porque assim, querendo ou não, o que a gente conhece, né, é de que um data center, ele exige um resfriamento gigantesco pra manter efetividade, né, e tudo mais. Como que é feita essa parte energética de um data center? Assim, começa com a concessionária. Né? Quando você constrói o data center, você já tem uma garantia da concessionária daquela energia que vai ser fornecida. A partir do momento que você tem essa energia fornecida, eu tenho que garantir que eu tenho também uma infraestrutura que é tipo plano B. Se a concessionária falhar, essa é a infraestrutura que vai entrar e o cliente não vai perceber o impacto. Então, assim, e na prática, o que é essa infraestrutura? Eu tenho no-breaks e eu tenho geradores prontos para serem acionados. O no-break é aquele que entra, não deixa nem a tensão variar. Sim. Quando ele percebe, assim, não é nem a queda, ele percebe uma variação na tensão que pode prejudicar um equipamento, o no-break entra, a gente corta o fornecimento com a concessionária, o no-break fica por alguns minutos. Sim. E depois o gerador entra. O gerador, ele tem combustível para funcionar por 3, 4 dias, dependendo do local. Só que você pode fazer reabastecimento a quente. Então, assim, eu posso funcionar assim, por tempo indeterminado se você tiver combustível. Se eu tiver combustível chegando. E eu tenho contratos com 4 fornecedores diferentes. Tenho plano A, B, C e D para garantir que o diesel vai chegar. Quem tem só um backup... Quem tem um, tem 0. É porque aconteceu entre a gravação e aconteceu uma parada e eu falei exatamente isso. Mas essa é a parte do fornecimento da energia para o servidor funcionar. Qual é a outra parte que está ficando cada vez mais... Assim, o assunto está ficando cada vez mais discutido? Como é que eu resfrio essa energia? Porque no final do dia eu forneço uma energia, o servidor funciona, mas eu tenho que manter esse servidor refrigerado para ele continuar funcionando. Porque uma coisa é você ligar o servidor, outra coisa é você ter um ambiente propício para o servidor continuar funcionando. E aí que entra um conceito chamado PUE, que é Power Usage Effectiveness, né? Que é como se fosse eficiência, quão eficiente você é para refrigerar esse ambiente. E aí que entra muito já também a pegada de sustentabilidade, porque a gente está sempre buscando novas tecnologias para usar o mínimo possível de energia para resfriar esse ambiente. Né? Hoje a gente tem um PUE na média mundial de 1,46. Aqui no Brasil, nos data centers mais novos, é 1,3. O que significa isso? Para cada quilowatt que eu forneço para o servidor funcionar, eu preciso de 0,3 para resfriar. Isso há 10 anos atrás era 1,9, era 2, né? Então, assim, a tecnologia está evoluindo muito. O que a gente faz de diferente que o mercado seguiu a gente? Aqui em São Paulo, por exemplo, eu uso um conceito chamado de free cooling indireto, que é quando está frio o suficiente aqui no estado, principalmente lá em Santana, né, em Tamboré, eu desligo as máquinas de ar e deixo o ar externo entrar para resfriar as máquinas, né, para resfriar o fluido, o líquido. E aí eu gasto muito menos energia para fazer essa refrigeração funcionar. Legal. Uma outra coisa que tem muita gente falando agora é liquid cooling. Né? E a gente está usando diversas tecnologias de liquid cooling também para dissipar esse calor de forma mais eficiente. E o mais louco, a Olimpíada de Paris agora. A gente está usando um dos nossos data centers, que é Paris 10, a gente está pegando o calor que é dissipado do data center e vai aquecer a piscina olímpica. Olha, eu ia falar isso, para eles prestarem serviço com condomínio. Começar a aquecer condomínio ali, a piscina de condomínio, toda a região. Fala assim, ó... Fala assim, gente, vocês vão pagar R$1.000 por mês e eu aqueço a piscina. Vai ser muito mais barato que a manutenção do aquecedor. Vocês vão ganhar dinheiro. A gente tem exemplos no Canadá de
não é um empréstimo do calor, né? Mas a gente usa esse calor gerado no data center, que seria desperdiçado, em países muito mais frios, né? Como o Canadá, a gente usa justamente para aquecer condomínios, aquecer shopping centers. Então, assim, Legal. a gente divulgou isso há pouco tempo, mas é que a gente usou essa da Olimpíada de Paris como, acho que o chamariz principal, mas a gente já tem outros exemplos, né, de usar essa dissipação de calor. Então, assim, por isso que eu acho importante dar esses pedaços, né, da informação, porque o fornecimento de energia para o nosso data center ele é muito mais complexo do que parece, né? Para você ter energia na tomada, você tem diversos fatores aí que influenciam. E se você não pensar direito em toda essa cadeia, você não gera economia circular. Sim. Você, na verdade, vai gerar muito resíduo, né? Então, assim, se você não tiver preocupação com energia sustentável, que você vê, nesse caso, eu tô usando energia renovável no data center, mas eu ainda estou preocupado com a dissipação do calor. Então, isso é economia verdadeiramente circular. Exatamente, Né? Você nada é desperdiçado. E eu podia falar, não, mas eu já estou usando energia renovável, eu já tenho o básico, digamos assim. Mas, cara, quando você é líder de mercado, você tem que estabelecer a próxima prática, né? Você tem que, eu acho que mostrar para o mercado que isso pode ser feito. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Como já diria o Tio Ben. Já diria o Tio Ben, é isso aí. Então, realmente, existe todo um conceito para se ser energeticamente sustentável, por exemplo, um ambiente desse. Eu acho que sim. Aqui no Brasil, isso é até um ponto interessante. O Brasil é um país com uma matriz energética praticamente renovável, né? Sim. Das hidrelétricas. Então, assim, aqui no Brasil a gente tem uma preocupação que a gente certifica a energia que a gente usa das fontes mais limpas das renováveis, né? Que é eólica e solar, 100%. Em outros países, a gente já está partindo também para o que a gente chama de PPA, que são os contratos de longo prazo de energia, onde o meu investimento, né, a minha assinatura desse contrato significa que eu estou investindo numa fazenda eólica ou numa fazenda solar. Então, eu estou garantindo no grid, digamos assim, uma fonte de energia nova e renovável. Então, assim, existe muito essa preocupação. Até energia nuclear a gente já está usando também em determinados países. Legal. São investimentos pesados, mas são investimentos que, assim, isso é importante porque o horizonte do investidor médio é de 5 anos, no máximo 10 anos, né, que ele quer retorno rápido. Mas como a gente está nesse mercado para continuar os próximos 25, a gente está fechando contratos de 20 anos, de 30 anos, né? Então, assim, Mas eu acho que tem uma diferença muito grande, porque se você for para pensar, a maior parte dos modelos de negócio, sei lá, eu sou um fabricante de caneca. Eu não sei qual vai ser o cenário de caneca daqui a 5 anos. Eu sei que hoje as pessoas usam caneca. Precisa de caneca. Uma pessoa ousada pode dizer que as pessoas vão usar canecas pro resto da vida. É isso. Mas as pessoas podem mudar pra copo. De repente, eles param de tomar cerveja em caneca, ou café em caneca, e começam a tomar em shot. Mas não dá pra mudar a maneira como os dados estão digitais. Não dá. Não dá. Tá cada vez mais digital. As pessoas podem parar de usar caneca, mas as pessoas não vão parar de... A não ser que a gente tenha um hecatombe zumbi. Mas o data center é um bom lugar, cara. Mas o Porque data tem autonomia center energética. exatamente. Exatamente. Então, assim, a não ser que a gente viu uma coisa absurda de ficção distópica, e aí o cara da caneca também já era. É isso. Mas, então, assim, faz total sentido. Na verdade, é uma decisão, além de ser ecológica, além de ser... É uma decisão estratégica, porque é muito mais fácil diluir um investimento quando você fala, putz, eu vou olhar para 20 anos. Você tá olhando para a maneira como isso gera impacto no mundo, na sociedade, na comunidade em volta da empresa. Faz muito mais sentido. Essa é a ideia. Por isso que a gente... Um dos motivos, né, assim, a nossa pegada em relação à sustentabilidade ESG, ela sempre foi muito aberta. A gente sempre divulga muito o que a gente faz, porque a gente realmente acha que esse exemplo ele tem um poder. Desde 2015 a gente começou a divulgar o relatório que fala muito, né, não só sobre sustentabilidade, mas governança também, a parte social. Porque é aquilo, o planeta é um só. Não tem um jogo de eu ganho e você perde, né? Não tem assim, eu tô usando a melhor tecnologia, vou ser o mais eficiente do mundo. Enquanto todo mundo tá poluindo o planeta. Não adianta nada. Sim. Né? Então, assim, por isso que a gente tá forçando essa divulgação maior. Em alguns casos, a gente tá falando em open source, inclusive, a gente dá acesso a dados, se quiser visitar, visita, vai saber, ou sabe o fabricante que eu tô usando do equipamento XYZ, que é o mais eficiente, entendeu? A gente acha que isso aí não
não é um jogo de ganha-perde. Né? Sim. É um jogo de ganha, todo mundo só ganha. Todo mundo tem que jogar. E o Pra ganhar, é cliente, isso aí. o cliente que vai contratar o serviço de vocês, pra ele isso é importante também. Muito. Pra ele poder se posicionar e falar, não, minha operação como um todo tá dentro de um ecossistema que olha pra isso. Olha, né? olha que interessante, Mauri. A gente já emite relatório, dependendo do data center que você tiver, falando se a energia é 100% renovável daquele data center ou não. Por Olha. quê? Como a gente está falando de emissão de carbono, né, escopo 1, 2 e 3, os nossos clientes já conseguem mostrar, olha, o meu fornecedor direto, e eu sou classificado como escopo 2, né, para aquele cliente, ou no escopo 3, se eu sou um indireto, ele já fornece energia 100% renovável. Então, assim, para os meus clientes, eu já estou também tirando o carbono da cadeia de valor deles, né? Que assim, reduzindo o carbono. Tá vendo, Maurinho? Cara. E você falando que eu tô querendo dar tiro de canhão. Eu posso falar, Rede Geek, entendeu? Está hospedada no ambiente zero emissão. Energia renovável. Energia renovável. Pô, sensacional. E eu imagino que isso realmente faça diferença, né? Faz. Pro mercado como um todo. Bem legal. essa Cada vez postura. mais, assim, e a gente recebe investimento hoje, a gente é uma empresa de capital aberto, a gente recebe investimento hoje cada vez mais de grandes investidores institucionais, que são investidores que estão investindo na gente não pelos próximos 5 anos, né? Eles acreditam realmente no longo prazo que a gente vai entregar. Então, e eles estão muito alinhados com isso também. Cara, nos próximos 50 anos, não tem como você falar em construir um data center que consome muita energia sem ser renovável. Sim, com certeza. Não tem como você falar em usar tecnologias que tornem o data center menos eficiente. Tipo, liquid cooling não é mais uma questão de se vai acontecer, é quando. Sim. Eu já tenho cliente agora, o data center que a gente vai entregar no Rio de Janeiro, no final do ano, o RJ3, meu cliente âncora já é com liquid cooling, com tecnologias avançadas de liquid cooling, entendeu? Sensacional. Então, assim, tá acontecendo já. Muito bom. E reciclagem de equipamento? Vocês têm uma política Muito. pra isso? Ou até, sei lá, doação? Porque às vezes não serve pro data center, mas serve Então, pra, sei lá, esse pra uma escola. Cabeamento, tá? A gente é heavy user de cabeamento. Sim. A gente E a recebeu- gente sabe que cabo. né? A gente recebeu outro dia uma plaquinha da Furukawa, isso é público, que a gente já reciclou 50 toneladas de cabo, Que legal. desde o início do programa deles. E o que a gente faz? Essa reciclagem, ela gera cheques pra gente e a gente reinveste na comunidade em volta do data center. Então a gente já tem algumas comunidades que já foram influenciadas do tipo. Tinha uma ONG que a gente criou um estúdio de música, de tecnologia, pra galera ter acesso às aulas, né? Conseguir fazer na prática as coisas. A gente faz isso muito. A gente tem um programa interno chamado Equinix Impact, que é o seguinte, você entra num portal e você tem várias instituições que você pode apoiar. Como é que a Equinix apoia? Ela fala o seguinte, eu entrei lá no Rede Geek. Rede Geek é uma ONG cadastrada. Se você doar $1 pra Rede Geek, a Equinix faz o match. Ah, que Que legal. legal. E se você tiver... É que a gente não é uma ONG, infelizmente. não vou Nesse aceitar, caso- não vou aceitar, né? A gente... Deixa pra próxima. Né? A gente tá pelos fins lucrativos mesmo. O Mauri é mais comunista, mas eu tô pelos fins lucrativos. Cara, isso é interessante porque, assim, muita gente fala isso, mas eu não tenho dinheiro. Eu não, cara, eu não tô numa fase que eu posso botar meu dinheiro ali, por mais que tenha um match da Equinix, mas eu quero ajudar. E eu faço trabalho voluntário. Não tem nada a ver com a Equinix. Vamos supor, no final de semana eu vou e faço aquele sopão e distribuo. O que a gente Eu faz? dou aula de inglês, Dou ou aula de assim. inglês. Registra quantas horas você faz de trabalho voluntário, a gente converte isso para uma continha em dólar e aí a pessoa pode doar pelo portal Olha só. para a instituição. Que é uma maneira também de incentivar o trabalho voluntário. Porque assim, tem gente que não tem tempo e quer doar dinheiro. Tem gente que tem tempo e não tem dinheiro e quer doar o tempo. Sim. Cara, não tem. Tudo tem seu problema. valor ali. E em situações mais específicas, como a tragédia do Sul, a gente vai além. A gente pega algumas instituições como Ação Cidadania, a gente faz o match de 2 para 1. Então, assim, cada dólar que o colaborador doar, eu vou doar 2 em cima. E a gente também faz doação direta. A gente tem lá uma fundação chamada Equinix Foundation, que, assim, por mais que a pegada seja de digitalização, a Escola da Nuvem é um exemplo, né? Foi o primeiro grant aqui no Brasil da escola da Equinix Foundation. A gente já também atua nessas tragédias para apoiar da maneira que a gente puder. Né? Isso é importante também. Mas isso, assim, é na linha do ESG, né? Sustentabilidade passa por isso também. Sim. Sustentabilidade passa por esse senso de comunidade, por esse senso do tipo, cara, se a gente tá onde a gente tá, a gente tem que trazer os outros juntos, a gente tem que ajudar, a gente tem que dar oportunidade para quem precisa também, que eu acho que isso é muito do nosso papel. Se você vê, assim, transformação digital talvez tenha sido um dos maiores movimentos no mundo de transferência de riqueza, de acesso. Sim. Acesso à informação, acesso ao conhecimento.
de você de você sair de uma vida de mais escassez para uma vida de mais abundância. Mudou a vida de muita gente. Com certeza. E a gente acredita muito nisso. Por isso que a gente botou na Equinix Foundation $50 milhões e a gente está aumentando esse grant agora para conseguir impactar no mundo todo, né? Essas instituições que também acreditam no que a gente acredita. Sensacional, sensacional. Cara, acho que não dá pra terminar um papo de um jeito melhor do que esse. Não, tem sim, cara. Tem sim. Porque verdade, o Mauri, olha, quero parabenizar o Mauri, a equipe, o Brunox, que fiz. Olha, eu quero parabenizar mesmo. Isso aí. Porque é verdade, Mauri. A gente preparou aqui, provavelmente você não recebeu isso na pauta, tá? Perguntas rápidas. Perguntas que você não precisa justificar, você pode dar sua resposta e tá tudo certo. Jogo rápido, bate-bola. É isso aí, Maria Gabi Por quê? Gabriela. E aí, pra finalizar, acho que seria legal a gente, pra conhecer um pouquinho aí da sua visão de mundo, pode ser? Você topa? Claro. Vambora. Bora lá, então. Qual a última série que você assistiu? A última série que eu assisti, não terminei. Tá. Griselda. E sabe por que... Olha que interessante. Eu tava passando no Netflix e eu fiquei impressionado com a frase que eles usam pra justamente pegar, né, quem tá passando no Netflix e atrair atenção. Que é a única... Parece que foi a única pessoa que o Pablo Escobar já temeu na vida. Caraca, Porque ela era uma traficante colombiana que criou o negócio dela em Miami. Você fala, eu preciso saber quem é essa Eu falei, pessoa. quem é essa pessoa? Se o Pablo Escobar tinha medo, eu quero saber quem é. Não, você já pensa, né? Do Narcos, do Wagner Moura. O Wagner Moura, Capitão Nascimento, que depois virou Pablo Escobar. Tá com medo dela? Eu preciso saber. Arroz por cima ou por cima do feijão ou por baixo do feijão? Por baixo. Por baixo. Por baixo. O Mauri ficou decepcionado, porque o Mauri é o cara da... Feijão O Mauri coloca o arroz por cima. E joga farofa também. Nossa. Vamos lá. Filme que você assistiu mais vezes? Filme que eu assisti mais vezes. Cara, eu gosto muito de filme. Posso falar alguns? Pode. Star Wars, mas o original, os 3 primeiros. Assisti bastante. Top Gun assisti. Meu irmão adora Top Gun, então acho que eu fui forçado. Acho que por osmose, eu aceitei, né? É porque só tinha uma televisão antigamente na casa, né? Você assistiu que... Assim, pô, beleza, ele assistiu 25 vezes Star Wars, agora você vai assistir Top Gun, né? Cara, justo. Star Wars, Top Gun, Rock. Pô. Rock é um clássico. Rock é um clássico, né? Muito mas, bom. E Star Trek, cara, você acredita que eu não sou ligado no Star Trek? Mas Star Wars... Vale, ó. Fica a dica, assiste Star Trek que vale. Vale. Depois eu te ajudo. Tem o caminho certo pra começar hoje. Hoje em dia tem um caminho certo. Vem. Conto contigo, tá? O melhor de ser presidente de uma empresa como a Equinix do Brasil. Equinix do Brasil, cara, eu acho que hoje é o time. Porque eu já tô 18 anos lá, então assim, por mais que rolou uma ansiedade pra assumir a posição. Mas o time recebeu tão bem que eu acho que, sabe, quando você tá ansioso, aí você relaxa e fala, só preciso ser eu mesmo e continuar. E isso pra mim, assim, o contato que eu tenho com essas 1000 pessoas, de conhecer muitos por nome, do pessoal se sentir à vontade de me mandar uma mensagem, falar sobre o problema, ou falar sobre uma coisa que tá dando certo, ou sobre uma ideia maluca, do tipo, conheci a sua ONG, eu acho que você tem que falar. Vamos lá, vamos falar. Eu acho que isso pra mim é o melhor. Muito bom. Ketchup na pizza, pode? Depende. Não, depende, porque assim, sou carioca. Foi tendencioso. Vamos contextualizar. Vamos contextualizar. Foi tendencioso. Pra pizza ruim, deve. Justo. Agora, pizza boa, nem pensar. Cara, olha, velho, isso que é media training, cara. Isso que é media training. Responder sobre ketchup na pizza e vencer. Uma música que não pode faltar na sua playlist. É uma música que não pode faltar na minha playlist. Vai ser difícil. Olha, eu vou falar uma do último filme que eu vi que me chamou bastante atenção, que fala a história de alguém, do Elvis. Cara, eu acho que várias músicas do Elvis são muito icônicas e volta e meia eu escuto, né? Suspicious Minds ou outras deles, assim. Mas, assim, isso é interessante por causa do filme. Eu fazia tempo que eu não ouvia Elvis Presley, mas o filme criou o gatilho. E aí, volta e meia, eu ouço Elvis de novo. Muito bom. E o que você pretende deixar pro Vitor do futuro? Cara, eu pretendo deixar pro Vitor do futuro em relação à vida pessoal, vida profissional. Vida cara, pessoal. assim, em relação à vida pessoal, eu acho que isso tá, assim, por mais que pareça clichê, eu acho que assim, a gente tem que entregar, e eu penso muito na minha filhada, nos meus sobrinhos,
que é um mundo mais sustentável de verdade, né? Porque senão a gente não vai ter discussões sobre próximas gerações. Assim, a gente está perto daquele momento, daquele ponto de inflexão, que a discussão passa a ser uma discussão muito mais de responder à crise, né, do que efetivamente evitar a crise. Então, assim, eu acho que a gente tem que deixar um mundo com uma cultura muito mais... Assim, a gente tem que sentar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos numa mesa, e sustentabilidade não pode ser um luxo. Sustentabilidade tem que ser aquela coisa que a gente discute, e se você não discutir, a pessoa fica incomodada, sabe? Exatamente. Hoje não. Se você fala sustentabilidade, tem gente que não tá nem aí. Né? Mas tem que ser aquela coisa que é tão normal que te incomoda, assim, que nem beber água. Né? Não pode ter mais discussão, pessoas. A gente tem que estar consciente assim, desde a pessoa física até a pessoa jurídica, você tem que estar consciente do teu impacto no meio ambiente. Só assim, acho que a gente vai conseguir. E eu acho que do ponto de vista de valores, né, assim, de trabalho, assim, fui muito ligado no trabalho sempre. Meu pai engenheiro, minha mãe professora de inglês, assim, a única opção que eles davam pra gente é você tem que estudar muito, né? Essa é a opção para vocês. Eles foram, nas duas famílias, eles foram os primeiros a se formar na faculdade, né? Então, assim, foi muito representativo. E isso é interessante porque vários momentos da minha vida, como eu não estava numa carreira estável, eu me perguntei, né, cara, mas onde eu quero estar daqui a 5 anos? Onde eu quero estar daqui a 10 anos? E até o momento que eu fiquei de bem comigo mesmo quando eu descobri que eu tinha 2 valores fundamentais. Um é, eu tenho que estar com gente que eu admiro e eu tenho que estar me divertindo. Se eu não comprometer esses 2 valores, eu posso estar em qualquer lugar. E eu acho que as pessoas precisam entender mais isso, o valor do ambiente, né? Porque no teu trabalho, cara, você passa 10 horas por dia trabalhando, 12 horas. Se você escolher errado seu chefe, seu ambiente de trabalho, sua vida vira uma miséria. E não vou ser hipócrita aqui, tem vezes que você precisa do dinheiro. Sim, é a vida. Mas assim, quando você consegue botar isso na balança, toma muito cuidado com as escolhas, porque às vezes um salário mais alto no jardim do vizinho vai te levar para um ambiente extremamente tóxico, em 3 meses você tá com burnout, vai ter ataque cardíaco. Então assim, eu acho que a gente tem que ter mais essas discussões sobre burnout, sobre o motivo real, mas principalmente de educar as pessoas para fazer essas escolhas, que é o que eu sempre faço. Se quiser sair da ECMO, cara, sai. Não tem problema nenhum, você pode, assim, mas faz a conta. Se você encontrou realmente um lugar onde você se identifica mais, bicho, a gente quer o teu sucesso. A Equinix vai continuar aqui, sai bem, sai de portas abertas, não tem problema. Agora, as pessoas têm que se fazer mais essa pergunta sobre o real valor das coisas, né, do ambiente de trabalho, da amizade, pô, vocês são amigos há mais de 20 anos. Isso não tem preço, né, mas assim, acho que talvez as pessoas só percebem isso quando elas perdem. Exatamente. Né, quando elas perdem o ambiente, quando elas perdem a amizade, ou quando elas perdem aquela oportunidade. Então assim, eu acho que se a gente criasse um ambiente profissional onde isso fosse mais fácil de discutir, não fosse tão difícil, as pessoas não tivessem medo pra isso, porque tem muito lugar que hoje pune isso, né? Você não pode fazer essa pergunta. Sim. Você tá querendo sair? Como assim? É isso aí mesmo. Então assim, eu acho que isso Tá também desestimular? desmotivado, né? Já começa aquela pressão que é mais tóxica ainda. Então assim, eu acho que isso de legado também seria muito legal, falar mais sobre isso, né? Sensacional, cara. Obrigado aqui, esse bate-papo foi sensacional. Espero que a nossa audiência, consiga se conectar com vocês como a gente conseguiu. Acho que vai fazer muita diferença. Obrigado, cara, Mauri. Obrigado mesmo. E até a próxima, porque eu já te espero na próxima temporada. Exatamente. Vamos fazer a próxima no Data Center? Porra, vamos sim. Até pra poder mostrar, né? Nossa, Eu não pode mostrar, tem segurança. A gente pega uma salinha com o banheiro próximo. Vai ficar bem geladinho. Tá garantido. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Rede Geek.